Desespero bateu forte na família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro acabou de cometer um crime digital que pode custar caro, e a reação dele mostra exatamente o tamanho do problema. Ele publicou, percebeu a encrenca, apagou correndo, mas já era tarde demais. O estrago estava feito. 50 milhões de brasileiros já tinham visto. E agora ele está do outro lado do mundo, em Israel, tentando arranjar uma saída para o buraco em que se meteu. O crime? Flávio compartilhou um vídeo completamente manipulado do presidente Lula, dizendo que pobre não precisa estudar. Isso mesmo, um vídeo editado, cortado, distorcido, mostrando o presidente supostamente falando que pobre nasceu para trabalhar, não para estudar. A ironia aqui é brutal. Estamos falando do mesmo Lula que construiu 23 universidades federais quando foi presidente, batendo o recorde de todos os ex-presidentes juntos. O mesmo Lula que criou mais de 100 institutos federais pelo país inteiro. O governo que triplicou a verba da educação em 8 anos. E agora, de volta ao poder, aumentou novamente os investimentos em educação muito acima da inflação. Então, quando você vê um vídeo dizendo que esse cara é contra pobre estudar, alguma coisa obviamente não bate. Qualquer pessoa minimamente informada percebe a incoerência. Mas 50 milhões de pessoas viram esse vídeo antes que alguém conseguisse frear a disseminação. 50 milhões. A extrema-direita brasileira está completamente empoderada quando o assunto é fake news. E tem um motivo muito claro para isso: impunidade total. Depois que Nicolas Ferreira espalhou mentiras descaradas sobre a Receita Federal, sobre taxação do Pix, sobre o governo Lula, e absolutamente nada aconteceu com ele, a mensagem ficou clara para todo mundo desse lado político. Podem mentir à vontade, podem inventar o que quiser, podem destruir reputações, criar pânico, manipular milhões, nada vai acontecer. A Receita Federal não entrou na justiça, o governo não moveu um dedo. Nicolas viralizou com 200 milhões de visualizações espalhando mentiras, e a resposta oficial mal chegou a uma fração disso. É como tentar apagar incêndio com um copinho d'água, enquanto o cara do lado joga galões de gasolina. Mas essa impunidade não começou agora. Lembram dos adesivos da Dilma de pernas abertas colados em tanques de gasolina? Lembram da mentira sobre o Lulinha ser dono da Friboi? Nada aconteceu com quem espalhou essas histórias. Nada. E agora estamos vendo a mesma coisa se repetir. Só que pior, porque as redes sociais amplificam tudo numa velocidade absurda. Enquanto Flávio enfrenta a repercussão do crime digital que cometeu, ele tomou uma decisão curiosa. Fugiu para Israel. Isso mesmo, Israel. Ele anunciou que vai começar a pré-campanha presidencial dele lá. Não em São Paulo, não no Rio, não em Brasília, em Israel. Pense nisso por um segundo. Um cara que quer ser presidente do Brasil inicia a campanha em outro país, do outro lado do mundo. Ele já passou pelos Estados Unidos também, tentando articulações políticas por lá. A mensagem é bem clara sobre quem ele realmente representa. O Brasil fica em segundo plano. Aliás, tem até foto do Bolsonaro pai com a bandeira de Israel e dos Estados Unidos, acima da bandeira brasileira em manifestações. A prioridade dele sempre foi essa, nunca esconderam. Agora, Flávio está seguindo o mesmo roteiro. Ele foi para Israel buscar apoio de Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. Está tentando convencer Netanyahu a interferir nas eleições brasileiras da mesma forma que acredita que Trump pode interferir. Por que Flávio acha que Netanyahu tem esse poder todo? A relação entre Israel e Estados Unidos é complexa e cheia de teorias. Israel tem um dos sistemas de espionagem mais sofisticados do planeta. Opera há décadas coletando informações sobre líderes mundiais, e muitos analistas acreditam que isso dá a eles uma influência desproporcional sobre a política americana. Não existe prova concreta disso, claro, mas o fato é que os Estados Unidos fazem praticamente tudo o que Israel pede. Trump é especialmente alinhado. Então, Flávio aposta que se conseguir o apoio de Netanyahu, consegue influenciar Trump, que por sua vez influenciaria as eleições no Brasil. O plano dele é usar o fato de que o Brasil condena o genocídio em Gaza como argumento. Ele vai dizer para Netanyahu: olha, você pode ter um governo brasileiro alinhado com suas ações se me ajudar a chegar ao poder. Mas tem um probleminha nesse plano todo. Netanyahu não tá nem aí pro Brasil. É simples assim. Trump já tá na palma da mão dele, fazendo 80% do que ele quer. Para que Netanyahu iria gastar capital político com um país que, sejamos honestos, não tem peso nenhum nas decisões que realmente importam para Israel? Os Estados Unidos nunca deixaram de invadir algum lugar porque o Brasil protestou. Nenhuma potência mundial freia suas guerras porque alguém como o Brasil ou Chile falou que não concorda.
As únicas nações que os Estados Unidos realmente respeitam nesse aspecto são outras potências nucleares, e só porque invadir elas significaria destruição mútua garantida. O resto, irrelevante. Então Flávio está em Israel vendendo uma influência que o Brasil simplesmente não tem. Aliás, Eduardo Bolsonaro já tentou essa mesma jogada. Quando as portas se fecharam para ele nos Estados Unidos, Eduardo correu para Israel, conseguiu reuniões com ministros de Netanyahu e tudo mais, mas não conseguiu apoio nenhum para trazer a família Bolsonaro de volta ao jogo político americano. Fracassou completamente. E enquanto Flávio tenta esse esquema desesperado em Israel, Trump fez uma jogada que deixa a situação ainda mais complicada para os Bolsonaros. Trump anunciou um conselho de paz para decidir o futuro da faixa de Gaza. E adivinhem quem foi convidado? Lula. Isso mesmo, Lula. O primeiro líder mundial a chamar o genocídio de genocídio. Trump chamou Lula para esse conselho. Mas calma, não é porque Trump virou pacifista ou respeita a opinião brasileira. É uma armadilha clássica. O conselho que Trump montou tem 70% de aliados dele, gente que apoia totalmente a expulsão dos palestinos, a exploração de petróleo e gás na região, construção de resorts de luxo onde hoje existem casas destruídas. Os outros 30%, incluindo Lula, estão lá apenas para dar aparência de legitimidade democrática. Quando o Conselho votar pela continuação da violência, pela tomada total da Palestina, Trump vai poder dizer: olha, até quem era contra teve a chance de opinar. Eles participaram do Conselho, então a decisão é legítima. E se Lula recusar participar? Aí Trump fala: você perdeu sua chance de opinar, não pode reclamar agora. Trump poderia ter chamado vários outros líderes que se opõem ao genocídio. O presidente da Espanha, por exemplo, a presidenta do México, o presidente do Chile. Mas não, Trump escolheu especificamente Lula. E isso deixou a família Bolsonaro numa situação horrível, porque mostra que mesmo com toda a retórica anti-Lula, Trump ainda reconhece Lula como interlocutor importante, não os bolsonaros. Enquanto isso, Flávio está do outro lado do mundo implorando por migalhas de atenção política. Mas voltando ao crime que Flávio cometeu, a fala real de Lula foi completamente diferente do que o vídeo editado mostrava. O vídeo que viralizou foi cortado de forma criminosa, tiraram o contexto todo. Lula estava fazendo um discurso sobre como as elites brasileiras sempre trataram os pobres, sobre como a mentalidade conservadora sempre foi de que pobre não precisa de educação superior, pobre tem que ficar no trabalho braçal. Ele estava imitando esse pensamento elitista, criticando ele, não defendendo. A fala completa de Lula traz dados históricos poderosos. Ele falou sobre como a República Dominicana, descoberta em 1498 por Colombo, já tinha universidade apenas 32 anos depois. Enquanto isso, o Brasil, descoberto em 1500, demorou 420 anos para ter a primeira universidade. Por quê? Porque a elite brasileira não queria população educada. Eles diziam exatamente o que Lula estava imitando no discurso. Nordestino serve para trabalhar em construção civil, não precisa de diploma. Lula estava denunciando essa mentalidade horrível, não propagando ela. Mas o vídeo cortado inverteu completamente o significado. Qualquer pessoa que assiste o vídeo editado sem contexto consegue perceber que tem algo errado. Reparem que no começo tem gente batendo palma, aí corta bruscamente e de repente Lula está no meio de outra frase. A edição é grosseira, mas 50 milhões de pessoas viram mesmo assim, e muitas acreditaram. Dezenas de influenciadores bolsonaristas pegaram o vídeo e repostaram, cada um com milhões de seguidores. O alcance foi devastador. E a resposta do governo? Praticamente nada. Alguns influenciadores de esquerda fizeram vídeos desmentindo, alguns viralizaram até, mas nenhum chegou nem perto dos 200 milhões de visualizações que as fake news do Pix alcançaram. É enxugar gelo. Enquanto você está desmentindo uma mentira, eles já lançaram 3 novas. A única forma de parar isso é ação judicial imediata, pesada, com pedidos de direito de resposta, processos criminais, multas que doem no bolso. Mas até agora, o governo Lula não fez nada disso. O advogado-geral da União parece mais preocupado em garantir uma vaga no Supremo Tribunal Federal do que em defender o presidente que ele deveria proteger. A Receita Federal deveria ter processado Nicolas Ferreira no ano passado, na primeira fake news sobre o Pix. Não fizeram. O governo Lula deveria estar na justiça agora mesmo contra Flávio Bolsonaro e todos os influenciadores que compartilharam o vídeo editado criminosamente. Não estão. É frustrante porque a estrutura existe, a verba existe, o aparato legal existe. Falta vontade política.
Enquanto isso, se você é influenciador de esquerda e fala uma vírgula fora do lugar sobre qualquer parlamentar bolsonarista, a Polícia Federal te chama para depor. Processos caem no seu colo um atrás